Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos numa série estudando as profecias do livro do Apocalipse. E você, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, é o meu convidado para juntos estarmos mergulhando nessas poderosas revelações. Nessa temporada, estamos aprendendo como interpretar uma profecia apocalíptica. E chegamos na parte central do livro. Hoje nós iremos ver sobre uma mulher que está sendo perseguida por um dragão irado. Afinal, quem é essa mulher? Quem é esse dragão? E por que razão essa perseguição? E por que a revolta do dragão em relação a esta mulher no qual nós iremos ver hoje? Pega sua Bíblia, amigo. Abra em Apocalipse capítulo 12. Hoje nós vamos estar explanando e estudando essa profecia. Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 1. Olha o que diz a poderosa palavra de Deus. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida, com dores de parto, e gritava, com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, para que, dando ela à luz, para que também lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha que profecia linda, meu amigo, que profecia maravilhosa que nós encontramos aqui. Aqui, amigo, é uma das profecias mais lindas da Bíblia Sagrada. Este capítulo 12, no qual nós vamos estar explanando aqui, ele é dividido entre 4 partes. A primeira parte, no qual ele vai falar, é sobre a origem do pecado e o grande conflito que iniciou-se no céu. A segunda parte é o inimigo tentando a Cristo quando este estava aqui na terra, habitando entre os homens. A terceira parte deste capítulo 12 é a perseguição de Satanás à igreja nos próximos séculos subsequentes. E a quarta parte desse capítulo é perseguição, aliás, guerra final entre Satanás e o remanescente de Cristo. Aqui, amigo, no capítulo 1, aliás, no versículo 1 do capítulo 12, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Aqui é uma das profecias mais lindas da Bíblia Sagrada. Quem é essa mulher que vai aparecer aqui? Se você olhar para Efésios capítulo 5 e o verso 23, ali nós temos uma alusão do marido em relação à sua esposa, e Cristo e a igreja. Ou seja, a mulher que vai aparecer aqui, ela está representando uma igreja. E essa igreja, meu amigo, ela está revestida de sol, ela está vestida de sol. O sol na Bíblia é Jesus. Ou seja, nós temos aqui uma igreja revestida da glória do noivo, que é Cristo. É isso, meu amigo, que Deus tem para a sua igreja. É isso que Deus vê. É isso que Deus enxerga em sua igreja. Uma igreja revestida do poder de Deus. Uma igreja vestida da glória do noivo. Se você vê ainda, meu amigo, essa mulher, ela estava grávida, prestes de dar à luz.
E na sequência também vai aparecer um grande dragão. E este dragão, ele quer tragar aquele filho que a mulher estava gerando. Afinal, quem é este dragão que vai aparecer aqui no capítulo 12? Vamos para, amigo, o versículo 9. Aqui nós temos a interpretação para este dragão que vai aparecer. E foi precipitado o grande dragão, quem é a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Ou seja, o dragão, ele representa Satanás. A mulher representa a igreja. E o filho no qual aqui, amigo, estava prestes a nascer, é uma alusão a Cristo. Se nós olharmos, querido amado irmão, a igreja do Antigo Testamento, que era representada pelas 12 tribos de Israel, essa igreja estava em trabalho de parto, porque havia uma promessa, que o Messias, ele viria, que Cristo, ele viria da linhagem de Israel. E o inimigo, ele sempre pelejou contra essa nação. Ele sempre usou as suas ferramentas, ele sempre usou as suas artimanhas, ele sempre perseguiu o povo de Deus e sempre investiu para que Cristo não nascesse. Mas o que acontece? Cristo, ele nasceu. A mulher que estava grávida, que representa também, que é uma alusão à igreja do Antigo Testamento, essa igreja estava em trabalho de parto até que Cristo nasceu. E nós sabemos que o inimigo tentou de tudo, tentou a Cristo. Lembra, querido e amado irmão, que quando Cristo nasceu, José e sua esposa teve que ir para o Egito porque havia uma ordem do rei para matar todos os bebês. Ou seja, o intuito do inimigo é tentar aniquilar Jesus, tentar derrubar Jesus, tentar matar Jesus. Mas Deus sustentou a criança. A criança foi para o Egito, Jesus cresceu. Jesus, ele com apenas 3 anos e meio de ministério, cumpriu a sua missão aqui na terra. E após a sua morte e ressurreição, Cristo, ele foi elevado ao céu. Veja, o inimigo, ele perseguiu a igreja do Antigo Testamento. Ele perseguiu Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Agora o inimigo, querido amado irmão, ele vai fazer uma outra guerra. A guerra contra a igreja. E a igreja, após a ressurreição de Cristo, foi muito bombardeada pelo reino das trevas. Por isso que no primeiro século, muitos cristãos foram mortos. Havia muitos mártires. A guerra que houve no ano 70 matou muitos cristãos. Vários cristãos foram mortos por causa do seu testemunho. No ano 80 ocorreu a inauguração do Coliseu Romano. E somente na inauguração do Coliseu, 5.000 cristãos foram mortos, foram lançados ali no Coliseu para ser devorados por leões. O inimigo, querido, sempre perseguiu a igreja de Cristo. Ele sempre perseguiu a igreja do Senhor. E se nós vemos aqui, querido amado irmão, nós temos aqui um período profético de perseguição. Que período profético é esse que nós encontramos aqui? 1260 dias. Este mesmo período, ele vai aparecer também outras vezes na descrição, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Também vai aparecer em Apocalipse 13, versículo 5, 42 meses. Esses tempos está relacionado ao mesmo período profético, 1260 dias. Como na profecia um dia representa um ano, temos então um período de 1260 anos. E durante esse tempo, a igreja seria bombardeada. A igreja seria perseguida, o inimigo iria usar as suas ferramentas, as suas artimanhas para pelejar contra o povo de Deus. Veja o que aconteceu. No ano de 476, as 10 tribos nordianas invadem Roma Ocidental e ali o último imperador romano foi deportado, foi morto, Rômulo Augusto.
E com isso aquelas 10 tribos minaram este império. Mas no ano de 533, o que aconteceu neste ano? Os bispos de Roma foi dado ordem para eles serem cabeça das igrejas. Eles então mandaram nas igrejas. Os bispos de Roma, eles eram considerados como cabeça de todas as igrejas. E eles conseguiu expulsar aquelas 10 tribos bárbaras, porque essas 10 tribos não queriam aceitar essa supremacia e acabaram sendo expulsas. Somente no ano de 538, quando os ostrogodos, que foi a última tribo bárbara a ser expulsa, é que estabeleceu um período na história que nós chamamos de supremacia papal. Ou seja, a partir dessa data começou este período de supremacia, no qual o papado passou a exercer toda a sua influência, toda a sua autoridade no mundo cotidiano. E no ano de 1798, Napoleão Bonaparte, ele com suas tropas, invadiu a Capela Sistina e ali aprisionou o Papa Pio VI. Quando ocorreu essa prisão, o papado então perdeu o seu poder. Ele perdeu a sua autonomia. Ele deixou de exercer a sua supremacia. Agora, se você fazer um cálculo 538 até o ano de 1798, nós vamos chegar ao mesmo tempo profético que a profecia vai nos descrever, 1260 anos. E durante esse período, meu amigo, houve muita perseguição. A igreja começou a perseguir os crentes, os cristãos que perseveravam na palavra. O papado começou a perseguir os irmãos em Cristo. E um dos povos que foram muito atingidos e que foi bombardeado pela igreja romana foram os valdenses, que foi um povo que se manteve leal à palavra de Deus e que não concordava com os ensinamentos da igreja romana. E foi então, meu amigo, por este povo, os valdenses, havia outros mais, mas os valdenses foram os principais. Eles manteve a palavra de Deus, eles manteve a palavra do Senhor. E por eles manter a palavra de Deus, por não aceitar os ensinamentos da igreja, houve então uma implacável perseguição. Resultado, houve morte, houve destruição, houve peleja, houve grandes afrontas. Ou seja, o inimigo, meu amigo, sempre vai perseguir a igreja. Sempre vai perseguir a igreja de Cristo. O inimigo perseguiu a igreja do Antigo Testamento, que era representado pelas 12 tribos de Israel. O inimigo perseguiu Jesus, quando Jesus Cristo estava aqui na terra. Após a morte de Cristo, ele ainda continuou perseguindo a igreja. E a estratégia que ele usou foi se infiltrar dentro do cristianismo para gerar mais e mais perseguição. Ou seja, o propósito do inimigo é sempre perseguir a igreja. Este capítulo 12, aqui, amigo, ele vai mesclar essa grande perseguição de Satanás em relação à igreja de Cristo. Mas percebe-se aqui que Deus, ele sustentou a sua igreja. Que Deus, ele sempre irá sustentar aqueles que são fiéis a ele. Veja que a mulher fugiu para o deserto, a mulher que representa a igreja. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia sustento para ela. E durante esse período de supremacia, Deus sustentou a igreja em meio à perseguição. E muitos cristãos, querido amigo, foi se refugiar nos montes, nas montanhas, nos Alpes, em áreas, em grandes vales. Eles foram refugiar nesses lugares para manter a palavra de Deus, para adorarem a Deus, porque a igreja romana, o papado, a supremacia deles, não queria que eles fizessem tais coisas. Portanto, eles eram obrigados a se refugiar, porque não concordavam com aquilo que a igreja da Idade Média pregava.
E muitos fizeram isso. Deus trouxe o sustento para a igreja. Deus sempre sustentou. Agora o que vai acontecer, amigo? O inimigo, ele vai armar uma guerra final. Igual citei, houve várias perseguições. O inimigo perseguiu a mulher. A mulher está sendo perseguida por um dragão revoltado. E o dragão, ele continua irado. E após a supremacia papal, quando o papado deixa de exercer o seu poder, o inimigo, ele vai armar a sua estratégia. Porque há uma igreja remanescente. A igreja no qual Cristo virá buscar. E ele vai pelejar contra essa igreja. Ele vai pelejar contra os fiéis de Cristo. E no versículo 17 do capítulo 12, aqui está revelado, meu amigo, o porquê o dragão está revoltado, o motivo da sua ira. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, e o verso de número 17. Aqui está revelado, amigo, o motivo da revolta e da ira do dragão. Olha só o que diz. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui, amigo, está revelado a grande estratégia do inimigo. Ele vai perseguir a igreja de Cristo. Agora o alvo é a igreja remanescente. Ele perseguiu no Antigo Testamento e não resolveu. Perseguiu Cristo, não resolveu. Ele perseguiu a igreja nos séculos subsequentes, também não resolveu, porque a igreja continuou triunfando e Deus sempre a sustentou. Agora, meu amigo, nos últimos tempos, no tempo do fim, ele vai armar aqui a sua última guerra. Ele vai fazer guerra a uma igreja remanescente. E como nós identificamos essa igreja remanescente? O Apocalipse aqui dá toda a descrição. Essa igreja, meu amigo, ela é fiel aos mandamentos de Deus. Ela é leal à palavra de Deus e segue o testemunho de Cristo. Esta é a igreja remanescente. É aquela que guarda os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Cristo. Interessante, meu amigo, que o inimigo, ele está irado. O adversário de nossas almas está irado. Ele se ira, não é porque o Senhor é rico ou você é pobre, não é porque você tem um cargo sofisticado em uma empresa. O inimigo, ele se ira, não é porque eu tenho um curso teológico ou às vezes tenho uma boa dicção ou uma boa hermenêutica, não é isso. Isso não é o motivo da revolta do dragão. Ele se ira não é porque o senhor é vereador ou o senhor é prefeito, não é porque você é pastor, você é obreiro, você é evangelista, não é porque você é um padre. Não é isso. Só porque ele se ira, meu amigo. Só porque o dragão, ele está irado, é porque você é fiel a Deus. É porque você está sendo leal à palavra de Deus. E essa lealdade está indicando aqui, amigo, os mandamentos de Deus. Isto é o motivo da revolta do dragão. Ele se ira contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Interessante, amigo. Quando nós falamos em mandamento, é fácil, né? Nós observarmos 9 mandamentos. Mas a lei não é composta por 9 mandamentos, ou é? Não é. Na lei nós temos 10 mandamentos, representando o amor para com Deus e o amor para com o nosso próximo. Uma coisa interessante, amigo, que no livro do Êxodo, no capítulo 31 e o verso 18, ali diz: E deu o Senhor a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A lei, amigo, não foi
Moisés que escreveu. Não foi Arão, não foi Miriam, não foi aqueles que saiu do Egito. Pelo contrário, a lei quem escreveu foi o próprio Deus. Deus, ele escreveu com o seu próprio dedo. E a lei foi escrita, não foi em tábuas de madeira, não foi também em papiros, que era o papel daquela época, não foi também escrito na terra ou na areia da praia, não, a lei foi escrita em tábuas de pedra. E pedra na Bíblia é um simbolismo para a eternidade. Olha para Cristo, Cristo é comparado como uma pedra, como uma rocha, indicando que Cristo, ele é eterno. Você está entendendo o mistério? Ou seja, a lei, amigo, ela é eterna. Alguns dizem que a lei foi abolida, mas a lei não foi abolida, a lei continua sendo válida, porque se ela foi escrita em tábuas de pedra, está indicando eternidade. O que foi abolido foram as leis cerimoniais ligadas a rituais de sacrifício do santuário, mas a lei moral continua válida. E hoje é fácil guardarmos os 9 mandamentos. Agora, quando mencionamos o quarto, meu amigo, rumamos uma guerra. Rumamos, parece que mesma coisa de jogarmos uma bomba em um determinado país para causar confusão, para causar reboliço. Meu amigo e querido irmão, é isso que vem acontecendo na nossa sociedade cristã. As pessoas estão menosprezando os mandamentos de Deus. E aqui está revelado o motivo da ira do dragão. Por que o dragão está revoltado? Ele vai fazer guerra agora a uma igreja remanescente. Ele perseguiu no passado, perseguiu quando Cristo estava andando na terra, perseguiu séculos e séculos. Nós temos aqui um tempo profético de 1260 anos. Mas mesmo assim, essa perseguição, ela é implacável. Agora ele vai perseguir uma igreja remanescente. E essa igreja, meu amigo, ela é fiel à palavra de Deus. É assim que nós vamos identificar a igreja remanescente. Quando eu falo igreja, meu amigo, eu não estou me referindo à placa de igreja, a placas ou a templos gigantescos que vemos no Brasil. Quando eu falo em igreja, eu estou me referindo a mim, a você, nós, que somos a noiva do Cordeiro. É essa igreja, amigo, que Cristo virá buscar. É essa igreja no qual Deus, ele irá se agradar em relação às suas leis, aos seus mandamentos. Seja leal, amigo, à palavra de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos do Senhor. Analise a lei. Analise todos os 10 mandamentos. A igreja tem que se policiar. A igreja, ela tem que olhar para isso. Não há tempo, amigo, de nós brincarmos. Brincarmos de fazer cura, de brincarmos de revelações. Pelo contrário, há tempo de nós se apegar com a palavra do Senhor. O dragão, ele está irado. Ele já foi julgado. Ele já sabe o destino final que há de acontecer com ele. Mas ele não quer ir só. Ele quer arrastar uma multidão com ele. Mas para que isso, amigo, não aconteça, é necessário voltarmos para as Escrituras. Voltarmos para a palavra de Deus. Amigo, tome hoje uma decisão com Cristo. Não deixe se influenciar por terceiros ou por aquilo que você ouve de certos tipos de pregadores que só quer seu dinheiro, que só quer arrancar a tua lã. Se apega à palavra do Senhor, às santas Escrituras. Guarda o mandamento de Deus. Guarda os 9 mandamentos, guarda o sábado, enfim. Persevera na palavra.
Obedeça a palavra. Obedeça. E só assim, amigo, você vai obter um grande resultado, que é a tua salvação. Tome hoje uma decisão com Cristo de seguir as orientações da palavra de Deus. Eu quero orar com você neste momento. Inclina a tua cabeça e vamos juntos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo e te agradeço pela grande oportunidade de estarmos estudando o teu livro. Abençoe cada um de nós, este amigo, esta amiga que está me assistindo neste momento através desse link. Nos conduza, essa pessoa que tomou essa grande decisão. Senhor, venha ser na vida deste, abençoando cada vez mais. Em nome de Cristo Jesus, é a minha oração. Amém. E lembre-se, meu amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.